E nesse terceiro capítulo sobre a série Divindades Taoístas, existe uma questão que a gente precisa fazer. O que a gente veio buscar? Essa é a questão principal, questionamento de muitas pessoas. Quando você entra num treinamento, por exemplo, o que você foi buscar naquele local? O que você deseja mudar ou transformar na sua vida? Essa é a primeira consciência. Quando você constrói uma família, quando você se casa, ou quando você decide morar com alguém, o que você foi buscar naquele relacionamento? O que você foi buscar dentro do seu trabalho? Não apenas o seu lado financeiro, mas também uma realização profissional. O que você foi buscar quando você encontrou um amigo, encontrou um parente? O que você veio buscar dentro desse treinamento, dentro dessa série? O que você veio buscar dentro da sua vida, dentro da sua história? Quando você encontra pessoas, quando você está em locais, que tipo de força você foi buscar ali? Geralmente, essa pessoa que busca, que nós chamamos de um buscador, ou um caminhante dentro do próprio caminho, essa busca ela acontece muitas vezes para eliminar tudo aquilo que traz para a gente a quebra, a ameaça, a ruptura, o medo, e traz em busca, né, da sua esperança. Então você sai diretamente do medo, diretamente da raiva, diretamente da mágoa, em direção a uma esperança, que pode ser a esperança de uma nova etapa da vida, melhor, um melhor relacionamento, melhor profissão, melhor realização, ou qualquer coisa que você busque de verdade dentro da sua esperança. Então, cada um de nós temos um caminho. Você tem um caminho, eu tenho um caminho, cada pessoa tem um caminho. E esse caminho é o caminho da sua realização. E o que você vai buscar dentro dele? A sua realização dentro da sua esperança. Então, a esperança passa a ser como base, como objetivo, como meta, qualquer busca pessoal. E dentro disso, nós podemos entender, já que nós estamos buscando uma esperança, uma paz, uma tranquilidade dentro do nosso caminho, dentro do nosso Tao, o nosso Tao ele é composto de vida, e a vida é movimento, o Tao é vida, o Tao é movimento. Então, para você caminhar o seu próprio caminho, você precisa de ação, de consciência, de atitude. Então, essa consciência ela pode ser dividida em duas partes. Você pode encontrar dois tipos de consciência. A primeira é a consciência do seu ego, o nível de ego. E o segundo é o nível da sua alma. O ego é uma expressão da sua alma, mas ele carrega o yin e o yang acontecendo simultaneamente dentro da sua alma. Quando a gente encontra o yin e o yang pendulando, ora você está mais yang, ora você está mais yin, então isso significa que você está no nível de ego. E o ego pode trazer para você a comparação de alguma coisa, quando você compara a sua vida com a vida que você gostaria de ter e não teve, com a vida que você teve e não tem mais, ou com a vida de alguém que você admira, porém não consegue chegar naquele nível, ou pelo menos naquele fragmento da história daquela pessoa. A gente às vezes admira uma parte da vida da pessoa, mas não a vida como um todo. Quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente trabalha muitas vezes o lado obscuro da alma, onde trabalha os nossos hábitos, nossos vícios, e pode trazer para a gente uma capacidade de dor, uma capacidade de mágoa, de raiva, de medo e, principalmente, anote bem, julgamento. Então, toda vez que a gente julga, a gente está no nível de ego. Quando a gente julga e compara a nossa vida, a gente está no nível do ego. E no nível do ego, você sempre vai encontrar um pouco de dor, um pouco de mágoa, um pouco de, como dizem os budistas, um pouco de sofrimento. Como falam os taoístas, um pouco de falta de percepção da alma, essa é a diferença. Porque quando você trabalha no segundo nível de consciência, o nível de alma, então começa a ver a poesia, a filosofia, a energia que você imprime dentro da sua caminhada, dentro da sua história. Sendo assim, você pode, ao invés de comparar as coisas, você pode tentar encontrar em cada situação o que existe de beleza. E você vai ver o belo acontecendo ali. Você vai encontrar a força do divino. E é divino você ter amigos, é divino você ter uma família, é divino você ter um trabalho. É belo que você perceba as coisas acontecendo. É divino que você tenha esse nível de consciência, a consciência da beleza.
Então, aonde você estiver, que você, como um conselho, que você coloque a beleza ali, que você imprima a beleza. E você pode falar, mas Hamilton, o local que eu estou vivendo, trabalhando, ou no local que eu estiver, aquele local às vezes é muito impuro. Coloque o belo, coloque a beleza. Comece observando o que existe de belo nas pessoas, qual o talento, qual o potencial daquelas pessoas. Observe e entenda que todo o seu ambiente representa o seu recipiente espiritual. E o recipiente espiritual tem que ser belo, tem que ser divino para você. Então, coloque alma naquilo que você faz, coloque alma no seu trabalho, coloque alma nos seus relacionamentos, coloque alma da forma em que você compreende o caminho do outro, compreende a necessidade do outro, compreende que aquela pessoa tem um caminho, tem um sonho, tem um desejo, também tem alguns vazios que podem ser preenchidos, vazios emocionais, vazios mentais, vazios de aventura, vazios de amor. Cada pessoa pode encontrar alguns vazios, e esses vazios podem e devem ser preenchidos, mas preenchidos com consciência. Então, ao colocar alma naquilo, você pega o coração daquela pessoa como seu coração. Você vê a necessidade daquela pessoa como sua e tenta suprir aquela necessidade, tenta repor aquela força, modificar a sua energia e transformar, mais uma vez, a sua consciência do ego, onde você julgava, agora numa consciência de alma, onde você vê o divino, a divina oportunidade de você poder contribuir com a caminhada do outro. A beleza das coisas que te servem e que apreciam a sua caminhada, as pessoas que caminham juntas com você, as pessoas no qual você pode contar, as pessoas que você também não pode contar, porque fazem parte também da sua caminhada, porém, elas devem servir para alguma outra área, que não é a caminhada que você deseja, mas pode estar em alguma outra área que você ainda não sente ou já sentiu e não faz parte mais da história. Então, quando você vê a beleza das coisas, a poesia, a filosofia, você começa a compreender que cada pessoa passa a ser um recurso seu. E cada recurso, ele tem um local certo para ser executado, um tempo certo para ser executado. Então, quando você está no local certo, com aquele recurso certo, no momento certo, essa é a grande boa fortuna, esse é o espetáculo da vida. Porém, aquela mesma pessoa, aquele mesmo recurso, num outro local, ele se torna inútil. Como você pegar um barco e caminhar com o barco pela terra, ele é inútil. Mas quando você coloca na água, ele é fantástico. Então, que o barco fique na água, que os sapatos fiquem na terra e que cada pessoa esteja no local certo dentro da sua história, dentro da sua vida. Essa é a forma que a gente trabalha algumas causas. A primeira é a nossa expectativa, onde todos nós temos, no nível de consciência, expectativas. Expectativas daquilo que a gente deseja, expectativa de que vá dar certo, expectativa de que o outro melhore, expectativa de que a sua vida se transforme de acordo com os seus sonhos, expectativa até de realização dos seus sonhos. Então, expectativa é algo que anima a sua consciência, que traz a esperança, que traz o lado luminoso, que pendula a sua alma para o seu lado luminoso, para o seu lado yang, onde você harmoniza os dois. Quando você tem expectativa, para equilibrar o yang com o yin, de um lado, num prato da balança, você tem a expectativa. Mas para que essa expectativa aconteça, você pensa, você precisa do outro lado da balança. E o outro lado está o controle, onde eu preciso controlar para que as coisas saiam conforme a minha expectativa. E nesse momento, você cria uma balança, às vezes desigual, porque o tamanho da sua expectativa nem sempre está do tamanho do seu controle. E quando você coloca os dois na mesma balança, por consequência, você começa a gerar um desequilíbrio, você começa a gerar algo que não é mais a expectativa, nem o seu controle. Com isso, você precisa trabalhar as duas forças, a força da expectativa e o controle. Mas como trabalhar o controle sem desequilibrar a minha expectativa? É muito simples. O seu controle vem através do seu planejamento, da sua organização. É isso que torna divino o seu controle. Controle por controle vem do ego. Controle, quando você coloca a alma, fica fantástico. Ele se transforma na sua estratégia, na sua logística, no seu planejamento, na sua forma de organização. E aí sim, a sua balança, o seu prato começa a se equilibrar.
É essa força que a gente precisa trabalhar constantemente. Assim como você tem a consciência da causa e do efeito, dois pratos da balança, assim como você tem a força da correspondência, o que um corresponde com o outro. Então você tem primeiro passo, a expectativa. A expectativa naturalmente vai gerar para você o controle. Para que você possa administrar o controle, com planejamento, organização, você precisa entender a causa e o efeito das coisas. O que eu faço, o plantio e a colheita, o resultado, a causa e a consequência, o plantio e a colheita, a forma como a gente trabalha todos eles. Para depois que você entendeu essa terceira etapa, você passar para a próxima, a quarta e última, a correspondência. O que corresponde aos meus sonhos? O que corresponde aos meus desejos? O que corresponde à minha vida? E você começa a observar dentro do seu ambiente, dentro do seu recipiente espiritual, o que é o quê? O que cada energia acontece para você? O que cada força acontece para você? É nesse ponto que você começa a trabalhar tudo simultaneamente. Para isso, você precisa entender. Com esses quatro, você também tem alguns tipos de problemas. Toda vez que a gente tem uma forma, a gente tem uma sombra. Imagine como num deserto. E o sol batendo ali no deserto, toda aquela areia do deserto iluminada, fantástico, é até belo. Mas quando você vê um beduíno, vê um peregrino caminhando, aquele sol, quando bate no beduíno, ele cria uma sombra até maior do que o beduíno, uma sombra enorme. E quando a gente vê aquela sombra acontecendo, a gente entende que aquela sombra só acontece porque existe uma forma. Se você não tivesse a forma no deserto, o sol bateria de forma igual naquele deserto. Mas quando você coloca uma forma, ele começa a separar o que é luz e cria uma sombra. Então, a gente só cria o yin e o yang quando você coloca uma forma de pensamento, que pode ser uma amarra mental, uma crença, uma forma emocional, uma forma psicológica, os seus ideais, os seus sonhos, os seus desejos, e o sonho só é realizado quando ele acontece da forma como você sonhou. Sendo que para você criar essa forma, lembra do beduíno? O tamanho que a sombra aparece é muito maior do que o tamanho daquela forma. Então, quanto maior a luz, maior a sombra, independente do tamanho da forma. E aí sim vem a parte fantástica da filosofia taoísta. Como você vai administrar a sombra, já que você vai ter uma forma? Toda sombra tem o formato daquela forma. Então, se você tiver muito bem definido a sua forma, o lado sombrio, o lado negativo, o lado obscuro passa a ser parecido. E tudo que você precisa fazer é administrar a sua sombra. Na verdade, você precisa administrar aquilo que nós consideramos como o problema. E o lado sombrio passa a ser alguns tipos de problema. O primeiro problema é o problema real, que você olha e vê, sabe que ele existe. E se ele existe, ele pode ser então resolvido. Igual quando a gente tira o beduíno do deserto, aquela sombra desaparece. Então, vamos melhorar a nossa forma, para que a sombra dela não seja o problema. Vamos corrigir a nossa forma, e assim o nosso problema passa a ser resolvido. Então, o primeiro problema é o problema real. É o problema que, sendo real, ele pode ser administrado, pode ser resolvido. E isso é extraordinário. Mas existe ainda o segundo problema, o problema imaginário. O problema que é criado pela nossa mente. E assim parece que aquela sombra é muito maior do que ela é. Sabe quando ela vai ser resolvida? Nunca. Por quê? Porque ela sempre vai seguir a pessoa. Mesmo que você mude a forma, se não mudar o lado emocional, mental, psicológico, por consequência, pode mudar qualquer aspecto físico. Aquele problema sempre vai seguir. Então, existe o problema real que pode ser solucionado, existe o problema imaginário que nunca vai ser solucionado. Você pode, sim, administrá-lo, você pode refiná-lo, mas se você não cuidar bem, de uma forma anatômica, dos seus sonhos, se o seu sonho não for compatível à realidade que você vive, essa sombra imaginária sempre vai perseguir. Então, como corrigir a sombra imaginária? Pegue o seu sonho e adeque à sua realidade.
Uma coisa é o seu sonho, outra coisa é a sua realidade. Às vezes, um não encaixa no outro. E quando não encaixa, existe uma sombra imaginária. Existe algo que te persegue. Existe algo que precisa ser resolvido, mas nunca é resolvido. Então, adeque. O problema não está na sombra. O problema está na conexão, no encaixe entre o sonho que você tem, que é a sua forma, com a realidade que você tem, a segunda forma. Trabalhe as duas, transforme as duas em uma só. Que a sua realidade esteja na direção do seu sonho. Que o seu sonho esteja em harmonia com a sua realidade. Assim, a sua sombra começa a ser trabalhada. Existe um terceiro problema, terceiro e último. O terceiro problema corresponde às consequências, os desdobramentos daquilo que você já fez. Esses são os nossos assuntos inacabados, as coisas pendentes, coisas que a gente vai deixando para depois, para solucionar depois, para resolver depois, e nunca chega o momento certo. Essas coisas inacabadas, às vezes, começa a cobrança dela lá na frente. Então, nós temos 3 problemas: os reais, os imaginados e os inacabados. Esses 3 podem ser trabalhados. Se você tiver a logística, a paciência de voltar e acabar com aquele assunto inacabado. Algo pendente. Pendente para o coração, pendente fisicamente, mas não importa. Pendente, inacabado. O imaginado, naquele que você acopla o seu sonho com a sua realidade. E os problemas reais, aqueles que precisam ser resolvidos. Só uma coisa interessante: aqueles inacabados, geralmente, a culpa não é do que existe ao seu redor, não é do seu recipiente espiritual. Infelizmente, ela é sua. Então, são coisas que você deixou para trás. Depois eu faço, depois eu converso, depois eu resolvo, depois eu faço isso. Não, eu não quero resolver isso agora. Isso me irrita nesse momento. Nessa energia, as coisas vão ficando inacabadas. Isso gera para você cansaço, isso gera uma diminuição da sua visão, da sua logística, a capacidade visionária da alma, ela vai ficando um pouco míope e não consegue enxergar mais adiante. Sua caminhada deixa de ser como o sol, que você vê tudo ao seu redor. Ela passa a ser como a lua, que você olha apenas o que está perto. Então você só resolve problemas que aparecem para você. Aqueles que estão lá na frente você não consegue enxergar. Como uma pessoa que caminha numa floresta à noite, ela vai entender a energia da lua. Se caminhar de manhã, vai entender a energia do sol. Então, brilhando como um sol, você vê mais adiante. Brilhando como a lua, você só vê o que existe perto de você. Então a coisa já entrou no seu ambiente, já penetrou no seu recipiente espiritual, ele já está dentro da sua vida. São problemas que você não viu chegar, mas que tem que resolvê-los. Então, nesse momento, você vai gerar cansaço, vai diminuir a sua visão. Então, com isso tudo, os antigos taoístas de muitos séculos, através dessas necessidades que a gente acabou de falar, eles geraram um tipo de força, reconheceram no mundo um tipo de força. E essa força se chama a força que vem da Terra, a força que gera e que mantém a vida. O nome dela é Mãe Terra. E com isso a gente vai entender o que é essa força ou essa divindade, essa força espiritual chamada Mãe Terra. A Mãe Terra acontece quando você trabalha o seu ambiente. E o ambiente corresponde às oportunidades que você tem. O ambiente fornece o seu nível de prosperidade. O ambiente trabalha a força de mudança, de transformação, onde você quer mudar alguma coisa que está no seu ambiente, onde você deseja mudar alguma coisa no qual você convive, o local onde você vive. Essa força, muitas vezes, você tende a mudar. E o ambiente também vai mostrar para você não apenas o querer mudar, mas as suas limitações. Com isso, essa energia se transforma numa segunda energia, que os antigos taoístas chamavam de terra, a energia da terra. E todo o ambiente, ou solo, corresponde à força da terra. Esse símbolo, para quem conhece, é um símbolo do I Ching, o livro das mutações, um dos livros mais importantes do taoísmo, que trabalha a energia da terra. E o que significa a energia da terra? A energia da terra, ou a força da terra, tem várias qualidades. A primeira é quando você trabalha a sua vulnerabilidade, o momento em que você se percebe vulnerável.
A vulnerabilidade é o momento em que você percebe aonde estão as suas fraquezas. E você pode entender que as suas fraquezas acontecem do lado de fora, um ponto fraco, talvez a ausência de um diploma, de uma autorização, a ausência de um recurso extremamente importante para a sua continuidade, para a sua caminhada. Ou você pode entender uma vulnerabilidade interna, um momento em que você tem uma vulnerabilidade emocional, mental ou psicológica. Isso é, os seus ideais, a forma que você tem de capturar ou reter a informação, de compreender a informação em um momento real, e uma capacidade emocional, onde as suas emoções são vulneráveis. Isso é, qualquer coisa você... É como se você tivesse um pavio muito curto. Qualquer coisa explode. Quando qualquer coisa magoa, qualquer coisa te gera medo ou paralisia. E nesse momento, nessa vulnerabilidade, quando você reconhece, essa vulnerabilidade passa a ser da energia que nós trabalhamos dentro de uma divindade taoísta chamada Mãe Terra. A Mãe Terra não é apenas a Terra, como a gente conhece, a força da Terra, o planeta Terra, mas também tudo o que ela fornece. Nesse caso, o ambiente. Segundo, observar a sua vulnerabilidade perante o ambiente, perante o solo, perante o seu tempo de vida. E por isso ele pode trazer também as suas sensações. E você pode ter uma sensação favorável ou uma sensação desfavorável quando você entra num ambiente, quando você se conecta com alguma pessoa, quando você sente que aquele local pode ser seu ou você não pertence àquele local. Essa força são as suas sensações. Além da vulnerabilidade, das sensações, você tem a sua confiança. O quanto que o seu ambiente permite você se tornar confiante de si. Você é confiante, você se garante, isso é a sua segurança. Quando você tem confiança, aquele ambiente permite que você tenha confiança. Quando aquele ambiente traz para você segurança, você se sente seguro naquele local, você se sente confiante naquele local. Essa força é a força da Mãe Terra. E muitas vezes, um taoísta, quando ele vai entrar numa reunião, entrar num local, entrar num ambiente, ele recita mentalmente ou murmurando um pouco do mantra ou da invocação dessa divindade, porque com isso ele consegue manter uma harmonia, uma conexão, uma segurança, uma confiança naquele ambiente. Independente disso, você tem o seu potencial. O potencial representa tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, toda a força que nasceu em você, no qual você não aprendeu com ninguém, você simplesmente é aquilo. E quando você faz um treinamento, você refina mais aquilo que você é de verdade. Todos nós temos um potencial, temos um talento, e essa força, essa potência, ela pode estar ativada, onde você está consciente dela, ou ela pode estar encoberta ou até escondida, que é quando você não consegue perceber ou não consegue sentir o seu potencial. Então é necessário que você perceba, que você sinta. Por isso, muitas vezes, quando a pessoa precisa despertar o seu potencial, ela busca a orientação. A orientação passa a ser parte do despertar do seu potencial. Então, quando você tem um talento, você busca orientação para refinar o seu talento. Quando você não percebe o seu talento, não tem problema, você busca orientação para despertar o seu talento. E dessa maneira você vai se regulando, despertando, caminhando com mais consciência, com mais qualidade e principalmente despertando aquilo que você nasceu para ser. Para que você, com o seu potencial certo, o Tao, ele vai pegar você e vai conduzir você na direção certa. Os antigos taoístas diriam que, ao perceber a sua energia, a Mãe Terra vai conduzir você para o local certo, o local exato com o potencial certo. E dessa maneira, a pessoa que tem o potencial de médico, de cura, vai em direção à medicina. Aquele que tem a capacidade de materializar as coisas, talvez vá para a engenharia, vá para um caminho de artesão, de pintura. Aquele que trabalha com a arte, vai em direção a ela. Mas quando você vai em direção, quando você é conduzido pela força do Tao, pela força da Mãe Terra, e não percebe ou não se enxerga como aquele potencial, muitas vezes a pessoa força para sair daquela condição,
onde toda hora aquilo aparece para mim como uma cobrança, dê uma chance. Vá lá ver o que tem. Se toda hora você recebe como que um chamado, toda hora alguém fala, puxa, eu vi esse livro e achei a sua cara. Eu vi esse curso e lembrei de você. Quando você olha aquilo e fala, pô, isso não tem nada a ver comigo, dá uma chance, vai lá ver. Talvez ao entrar naquele curso, ao abrir aquele livro, você está... É o primeiro ponto de mutação que dá a chance para você despertar o seu talento. Talvez ali seja a primeira orientação que você precisa para começar a sua caminhada. E além do potencial, além da busca pela orientação, seja para refinar o potencial, para despertar o potencial, ainda temos o plantio e a colheita. Isso é fantástico. Tudo que você planta, tudo que você colhe, aquilo que você planta, que pode ser bem simbólico, não apenas na terra. As pessoas que cultivam a terra vão entender facilmente. As pessoas da cidade vão ter outro nível de compreensão, porque quando você planta alguma coisa, você vai colher alguma coisa. E dessa maneira você vai entender de forma filosófica. Quando você planta sorrisos, é natural que você colha sorrisos. Quando você planta luminosidade, é natural que você colha luminosidade. Quando você planta o despertar de uma consciência, é natural que você colha o despertar ou uma consciência despertada. Dessa maneira, você entende o caminho. Mas existe algo no meio entre plantar e colher, é o cultivar. Você planta, você cultiva e você colhe. Por isso o cultivo é importante. É tão importante quanto você fazer alguma coisa. Você deseja fazer algo para se tornar algo, mas entre o fazer algo e se tornar, existe o cultivo. Esse é o mais importante. E é ali que a força divina, que nós chamamos da Mãe Terra, ou a naturalidade seguindo adiante, é que vai conduzir você. E como é que a gente vê isso na prática? É extraordinário. Imagine que você tem um potencial, que você seja, por exemplo, um pintor. E o pintor, ele sempre vai receber a Mãe Terra, que é o próprio recipiente espiritual. A Mãe Terra vai fornecer para ele recursos sobre a pintura, pessoas que falam sobre a pintura, artistas aparecem, comentários aparecem, a pessoa liga a televisão e está passando um programa sobre a arte que pertence à alma. E você vê o interesse, talvez o interesse daquela criança naquilo, talvez o interesse oculto que fica ali secundário, que fica guardado, geralmente é quando o talento está escondido, está encoberto por alguma coisa, encoberto por uma sequência de necessidades, mas ele está ali. Então, quando você entende que tudo que aparece de forma repetida para você, como um sinal, como um chamado, com algo que faz, vem para cá, vem ver, olha só o que você tem. Nesse momento, você vai em direção àquilo. E é fantástico. A Mãe Terra vai promovendo isso para você. Como eu já falei, é como você pegar os remos de um barco e largar, e deixe que a correnteza leve. Mas para que a correnteza leve, é necessário que você entenda qual é o seu potencial, qual é a sua energia. Então, tudo que você planta, você vai colher. E o que é a colheita? É o resultado da sua ação. Então, já que você vai colher alguma coisa, comece a plantar o seu talento, comece a plantar a bondade, comece a plantar aquilo que pertence a você. E dessa maneira você consegue fazer com que o seu recipiente espiritual, o seu ambiente, a sua vida, ou como nós chamamos no taoísmo, a Mãe Terra, o solo ou o ambiente que você vive, a Mãe Terra promove para você essa força. Entregue os remos à Mãe Terra. Faça com que as coisas comecem a acontecer por naturalidade. Porque quando você trabalha as suas oportunidades, a prosperidade, o querer mudar, as suas limitações, a sua vulnerabilidade junto das suas sensações, a sua confiança buscando também a segurança, o seu potencial buscando a orientação, o seu plantio visando a sua colheita, tudo isso acontecendo no ambiente ou na energia da Terra, existe uma força que é representada por uma imagem, a imagem da Mãe Terra. Essa é a divindade, é a força, é a matéria, a forma
como os antigos taoístas viam a força da Terra. Repare, por exemplo, que ela está pisando no planeta. Isso significa que numa imagem, tudo que a imagem, tudo que aquela divindade pisa, representa não desprezo, representa o controle. Ela está firme, toda a sua filosofia, toda a sua divindade ou força divina está segura, está baseada naquele local, que nesse caso é a Terra. Então toda a força dela vem da Terra. Então nós temos a Mãe Terra. Mãe Terra é uma das divindades, é o contraponto do Rei de Jade, como você já viu no capítulo passado. Rei de Jade representa a força de Deus, e a força feminina de Deus, a deusa, representa essa energia apresentada na Terra, a força da Terra. Então nós temos a criação, a força criativa, que é o Rei de Jade, e a força da manutenção, que é a Mãe Terra. Então essa energia da Mãe Terra, como nós já vimos, temos a espiritualidade como uma necessidade. Toda pessoa devota do seu crescimento pessoal busca uma espiritualidade, busca uma proteção contra desastres, proteção contra desabamentos, proteção em relação às coisas materiais. Além disso, você tem a busca pela boa colheita. Os antigos taoístas rezavam para buscar uma boa colheita, além do respeito. O respeito que você tem pela terra, o respeito que você tem pela natureza. Quer ser devoto da Mãe Terra? Comece a respeitar a natureza, comece a cuidar da natureza. E dessa maneira você consegue trabalhando essa força. Assim como a suavidade e a manutenção, para que tudo possa acontecer no seu tempo. Tempo do plantio, tempo do cultivo, tempo da colheita. Tudo tem o seu tempo, e esse tempo, que é a naturalidade para a Mãe Terra, representa a forma suave, a suavidade das coisas acontecerem. E com isso ela mantém, ou ela faz a manutenção da vida, a manutenção do solo, para que a força da Mãe Terra possa germinar todas as sementes, para que possa gerar os alimentos e a manutenção da vida. Além disso, você tem a força do sustento, que de lá vem todo o sustenta o seu corpo, sustenta as suas finanças, sustenta a sua família. Essa força é a força da Mãe Terra. Alguns taoístas rezam para a Mãe Terra para que a força de sustento da família possa acontecer. Isso é o seu trabalho. E algumas vezes o trabalho passa a ser tão importante quanto o caminho espiritual, assim como a sua vitalidade, a força vital. Com isso você tem espiritualidade, é você querer mudar, é querer buscar uma orientação. Então, quando você deseja mudar e busca orientação para isso, representa para a Mãe Terra a sua espiritualidade. Então você pode ser devoto da Mãe Terra como uma divindade, ou você pode colocar a divindade ou a Mãe Terra em ação. Como é que você pode rezar para ela em busca da espiritualidade? Como você também pode atuar como a Mãe Terra, querendo mudar, querendo se transformar e buscando a sua orientação. Já no nível de proteção, você pode rezar para a Mãe Terra, para que ela proteja você contra os desastres naturais. E, fora isso, você pode, na prática, no seu dia a dia, colocar a consciência Mãe Terra, consciência divina que você tem, colocando alma naquilo que você faz, observando as oportunidades que aparecem para você e quais são os recursos que podem trazer segurança para você. E dessa forma você atua com a força da Mãe Terra. Além disso, para a sua boa colheita, é necessário que você reze para a Mãe Terra, para que você tenha uma boa colheita, a sua energia de prosperidade. Porém, você pode observar dentro da sua vida o que eu tenho de prosperidade, como eu posso cultivar o meu potencial, o meu talento, a minha força genuína, original, de nascença, e como eu posso gerar ou transformar o meu potencial na minha prosperidade, como eu converto o meu talento no meu trabalho, a minha vocação no meu caminho. Essa força é a força da Mãe Terra. E alguns taoístas trabalham a devoção para que isso possa acontecer, recitando mantras, fazendo oferendas. Outros taoístas mais ativos, eles buscam com o seu trabalho de consciência aonde está o meu potencial, aonde eu posso encaixá-lo para a minha prosperidade. Assim como respeito pelo ambiente, respeito pela vida, você vai trabalhar as suas sensações. Você pode rezar para a divindade, para que a divindade possa
trazer a força do respeito e do reconhecimento. Assim como você pode, dentro da sua sensação, dentro da sua alma, qual é o sentimento que você tem e de que forma você vai plantar esse sentimento dentro da sua vida, dentro da sua história. Assim, você trabalha a suavidade observando as suas limitações com as suas sensações. As suas sensações aparecem em dois momentos, o momento do respeito e o momento da suavidade. Por que isso? Porque a suavidade, como eu falei, é o momento em que a Mãe Terra, em que a naturalidade tem o momento do plantio, do cultivo e da colheita. Isso é a naturalidade ou suavidade. Com isso, você vai entender que se você está no plantio, não crie ansiedade para cultivar. Momento de plantar é plantar, momento de cultivar é cultivar, momento de colher é colher. Isso representa as limitações para a sua consciência, não é da sua consciência. Limitações para a sua consciência. Se eu estou no momento presente, o momento é de plantio. Se eu estou no momento presente, é de cultivo ou de colheita. Então a gente fica feliz com cada momento, entendendo que eu não posso estar no outro momento, porque ele ainda não existe. Isso é a limitação para a sua consciência. E com isso você trabalha a sensação, a sua percepção. Além disso, você tem a manutenção. E a manutenção corresponde à sua vulnerabilidade, a maneira como você vai trabalhando isso. Se você tem a manutenção do seu corpo, se você tem a manutenção da sua história, da sua vida, da sua energia, como é o seu caminho vulnerável? Tomando consciência, o que é vulnerável para você? Quais são as suas expectativas, como a gente falou, o seu controle, a causa e efeito, a correspondência das coisas, como é que você trabalha as suas duas consciências, o seu ego e a sua alma, como é que você trabalha os seus problemas, aqueles problemas reais, os problemas criados e as consequências deles. Isso é a sua vulnerabilidade. E com isso você vai observar que você precisa de tempo. E o tempo acontece em duas forças divinas. Uma delas é a Mãe Terra. Então, que você reze para a Mãe Terra para que o tempo possa ser favorável. Assim como na agricultura, você reza para que chova, que é o seu tempo, você também vai ver o seu tempo exato de execução das coisas. E para que a sua força do sustento, aquilo que mantém o seu corpo, que mantém a sua família, o seu sustento, possa ser aplicado no dia a dia, que você tenha confiança, que você confie em você, não apenas na força divina, mas no que existe de divino em você. Que você seja confiante naquilo e que seja confiante também na colheita. Que a força da esperança não gere cansaço em você. Que você tenha a visão além do alcance para entender qual é o caminho que eu preciso seguir, qual é a minha realidade, quais são os meus desejos, os meus sonhos, como acoplá-los. Isso representa uma boa colheita. Para isso você precisa andar confiante. Confiante da sua realidade, confiante do seu sonho, confiante de cada passo que você dá dentro do seu planejamento, dentro da sua vida, dentro da sua caminhada. Isso representa a sua confiança, que por consequência vem a sua colheita. E por último, a sua vitalidade é trabalhada com a sua produtividade, a forma como você produz, a energia que você vai colocar em cada coisa que você faz. Com isso você trabalha a sua produtividade somada à sua energia. O quanto de energia você coloca naquilo que você faz, o quanto de energia que você imprime no seu ambiente, a energia da sua vontade única, a energia que vem da sua feitura, daquilo que você faz, daquilo que você é, a força de tudo que você trabalha dentro da sua própria energia, dentro da sua própria vitalidade. Por isso, o querer mudar, a orientação, a sua capacidade de ver as oportunidades, a sua segurança, a sua força de prosperidade, o seu potencial, a energia que você tem em perceber, em sentir as coisas e com isso poder plantar, a força que você tem e consciência de enxergar quais são as suas limitações também, qual é o seu potencial, e tendo a sensação correta de até onde eu posso ir, entendendo as suas limitações, onde você trabalha também a consciência dentro do que é vulnerável para você. Eu só posso ir até aqui, dali em diante eu não tenho competência, eu não tenho capacidade de seguir. Aí isso é o seu lado vulnerável. Ou você observar no seu ambiente, na sua Mãe Terra, no seu recipiente espiritual, o que é vulnerável e precisa ser consertado, quais são os problemas que podem ser corrigidos. Essa força é a força da vulnerabilidade. Tudo isso trabalha suas limitações,
suas sensações, sua vulnerabilidade e o seu tempo de vida, o mais precioso. Com isso, você caminha com confiança, produz com confiança, reza com consciência. Assim você tem a sua colheita, a força da força da produtividade, resultado da produtividade é a sua colheita. E com isso você repõe o seu caminho, o seu tal, com muita energia, com muita força. Assim, espiritualidade, proteção, boa colheita, respeito, suavidade, a manutenção, o sustento e principalmente a sua vitalidade. São forças ou necessidades que são supridas pela força divina que acontece dentro de cada um de nós, que os taoístas chamam de Mãe Terra. E que, colocando como yin yang, como interno e externo, essa mesma força divina acontece do lado de fora, que representa o seu ambiente, a Mãe Terra como um planeta, a Mãe Terra como o seu ambiente, a Mãe Terra como a sua casa, a Mãe Terra como o seu recipiente espiritual. Tudo que você consegue aprender, os recursos que aparecem para você crescer todos os dias, aprender todos os dias, evoluir todos os dias. Isso nós chamamos não apenas de recipiente espiritual, mas o lado divino, fantástico e mágico se chama a Mãe Terra. Essa é a mensagem desse capítulo, para que você possa entender aonde está a Mãe Terra. Dentro de mim, meu potencial. Do lado de fora, meus recursos, meu recipiente espiritual. Quer ser devoto da Mãe Terra? Primeiro, respeite o planeta, respeite a natureza, respeite também o seu potencial, respeite também a sua natureza. E dessa forma, agindo com o mesmo padrão, como uma síntese, tanto dentro quanto fora, você trabalha a Mãe Terra. Eu te vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau.